Olá, boa noite. Está no ar mais um Equilibre-se, que hoje veio até o SESC aqui de Erechim para falar um pouco mais sobre o Pilates, a modalidade de aparelho que está sendo oferecida aqui desde o mês de julho. Mas é bom explicar melhor sobre o funcionamento, que abrange aí, contempla diferentes faixas etárias, e quem vai nos ajudar a entender mais sobre esse universo super importante do Pilates são as instrutoras aqui da academia do SESC, a Luciana Piran e a Mônica Balsanello. Primeiramente, Luciana, gostaria que você explicasse sobre o Pilates, porque a gente ouve bastante falar, mas nem todo mundo sabe exatamente o funcionamento, todas as maneiras, né, a aplicabilidade e como ele pode auxiliar na qualidade de vida. Boa noite. Boa noite, Isabel. Agradecendo o espaço da TV Jornal Bom Dia, inclusive por ter vindo aqui na nossa unidade, conhecer o nosso estúdio de Pilates. É uma modalidade nova, um serviço novo que nós estamos oferecendo à comunidade. Começamos a trabalhar ela no mês de julho, então já fazem 2 meses que a gente está atendendo os clientes. O Pilates, ele é uma modalidade que pode ser aplicada nos aparelhos e no solo. Inclusive aqui no SESC a gente oferece as 2 possibilidades: as aulas do Pilates solo, onde os alunos eles desenvolvem os exercícios no solo usando alguns acessórios ou somente o peso do corpo. E no Pilates aparelho, então, a gente tem aparelhos específicos onde o aluno faz os exercícios. Ela pode ser feita a partir dos 7 anos de idade aqui no SESC Erechim. E são 3 alunos por horário, aonde cada vez que o aluno vem fazer a aula, ele trabalha em um determinado aparelho. E aí, conforme ele vai vindo durante as semanas, ele vai trocando os aparelhos e assim ele fecha os 4 aparelhos que fazem parte do nosso estúdio de Pilates. O Pilates, ele é uma modalidade muito interessante e ele pode ser praticado por todas as pessoas que têm interesse. E uma coisa muito legal no Pilates é que ele permite trabalhar diversas capacidades físicas. O Pilates, ele a gente organiza a aula do Pilates e a pessoa que pratica o Pilates, ela precisa seguir alguns princípios. E é isso que diferencia o treinamento da musculação para o treinamento na modalidade do Pilates. Nós, enquanto professores de educação física, a gente trabalha o Pilates com uma característica de treinamento físico, de condicionamento, permitindo desenvolver força, postura, a respiração, a concentração, se a pessoa tem algum encurtamento ou tem alguma dificuldade de autonomia. Então, é uma aula bem ampla que permite trabalhar muitas habilidades e muitas necessidades do paciente. Perfeito, Luciana. Bom, Mônica, e nesse sentido, vale a gente explicar, como a Luciana já estava pontuando, que, por exemplo, algumas pessoas procuram o Pilates e tem aquela ideia de que, não, vou fazer algo mais leve, que não seja, não exija tanto. Realmente tem essa possibilidade, mas é claro que o processo é gradual, né, conforme aí o esforço, enfim, conforme as demandas vai melhorando, né, inclusive o condicionamento e tudo mais. Gostaria que você explicasse nesse sentido como que funciona. Boa noite, Isabel. Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui novamente. É isso mesmo. A aplicação da aula depende muito do aluno, né? Nós fazemos uma avaliação desse aluno para sabermos como ele está, por que ele está nos procurando, quais são as características desse aluno, o que o Pilates Aparelhos pode ajudar a desenvolver nesse aluno, as suas necessidades, e assim a gente ajusta a aula. Podemos fazer uma aula mais pesada, né? Uma aula mais difícil, né? Como os alunos dizem, ou então uma aula mais fácil, uma aula com alongamentos, com exercícios que o aluno consiga fazer sem ter um desgaste tão grande. Mas tudo isso é ajustável conforme a necessidade do próprio aluno.
Bom, e Luciana, outro aspecto que a gente poderia explicar também são os cuidados que devem ser seguidos no momento do Pilates, certo? Principalmente quando a gente fala nos idosos, gestantes, crianças, quer dizer, alguns públicos específicos merecem um alerta específico, certo? Então, Isabel, um dos fatores que acabam facilitando na hora de desenvolver a aula com esses públicos é justamente o número de pessoas que a gente atende por aula. A gente atende 3 pessoas por aula e isso significa que aquela aula ela é exclusiva para aquele aluno, porque aquele aluno vai fazer naquele aparelho e ele desenvolve toda a aula naquele aparelho. E aí a gente vai ajustando conforme a necessidade. O Pilates aparelho, já que estamos falando do Pilates aparelho, é possível ser praticado em qualquer faixa etária e independente se for criança, se for jovem, adulto, gestantes e idosos. Todo mundo pode fazer e praticar Pilates aparelho. O que vai diferenciar uma aula que nós vamos oferecer para uma criança, para o adulto ou para o idoso é a condição física que ele vem para nós. Então, depois da avaliação que a Mônica comentou que a gente faz e com todos os dados que a gente consegue através da avaliação física, é que a gente organiza a sessão de treino para ele. E aí, o treinamento, ele vai acontecer dependendo da necessidade daquele aluno. Se ele está precisando de mais fortalecimento, se ele está precisando de mais alongamento ou mais mobilidade. O importante é que durante a sessão a gente procura trabalhar o corpo inteiro e todas as capacidades de alongamento, fortalecimento, mobilidade, membro superior, inferior. Então isso é importante que a comunidade tenha esse conhecimento. Não é só pessoas que têm lesão que podem praticar Pilates, não é só gestantes que podem praticar Pilates, ou quando a gente fala no público gestante, nem sempre é bem visto o treinamento em gestantes, né? Mas hoje a gente já entendeu que as gestantes podem sim praticar tanto treinamento em musculação quanto treinamento em Pilates. É muito importante e traz muitos benefícios, auxilia muito durante a gestação, porque enquanto gestante a mulher ela passa por várias alterações hormonais, né, que acontecem por conta da geração da criança. E o Pilates ele acaba ajudando nesse sentido também, desenvolvendo a autonomia, melhorando os quadros de dores e, se caso ela vir a optar pelo parto, também ajuda com isso também. Em idosos, a importância de treinar o Pilates para idosos é a autonomia, é a força, é o alongamento. E eu falo bastante em autonomia e isso acaba se encaixando em todos os grupos, né, em todas as faixas etárias, porque às vezes a gente não dá muita importância no simples sentar e levantar, porque para a gente é uma coisa comum sentar e levantar. Ou a gente não dá muita importância em subir e descer escadas, porque a gente sobe com facilidade, mas isso não se aplica em todas as pessoas, não se aplica para todas as pessoas. Então essa é a importância de treinar. A gente treina para continuar com autonomia, para conseguir subir as escadas, o dia que faltar elevador, para conseguir carregar sacolas do mercado até em casa, para conseguir entrar no carro e sair do carro com facilidade. E quando criança, a importância de treinar o Pilates nessa faixa etária, é claro que as crianças elas gostam bastante de atividades lúdicas, né? Mas é possível sim trabalhar. E por que trabalhar? Trabalhar por causa da concentração, por causa da respiração. Toda a aula do Pilates ela acontece com a respiração. Todo movimento que você faz, você precisa respirar. E aí a gente faz a inspiração pelo nariz, a expiração pela boca. A gente trabalha o fortalecimento do abdômen, a gente corrige a postura, a gente ensina como sentar na cadeira, a gente ensina como subir as escadas. Então não é só o exercício e a sessão não dura só aqui quando o aluno está conosco. Ele leva isso depois
para a casa dele, para a rotina dele, para o dia a dia dele. Essa é a importância de treinar em todas as faixas etárias. Não precisa ser... Eu sempre, quando vou falar, digo, né? Porque às vezes as pessoas não se encontram no Pilates, mas existem muitas modalidades, né? E é bem possível que você consiga resultados em todas elas. E no Pilates aparelho, o grande diferencial é esse. Através dos princípios do Pilates, as melhorias de concentração, de atenção e por aí vai. Com certeza, Luciana. A gente fala em melhoria e em prevenção também. Quer dizer, né? Cuidar da saúde é essencial. E, Mônica, nesse sentido, a gente pensa também em resultados. E muitas pessoas, às vezes, procuram já pensando quanto tempo eu vou demorar, né? Eu estou ansiosa, independente do objetivo. Como que existe, claro que depende de cada aluno, né? Mas se você pudesse explicar como que funciona essa questão do tempo e já dos primeiros impactos aí observados a partir do Pilates. Isso mesmo, Isabel. As pessoas, elas nos procuram e já querem saber do tempo, né? O tempo. Eu sempre digo, depende. O tempo, ele é muito relativo, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo vai ter uma resposta. Como nós já comentamos, o Pilates que é trabalhado pelo educador físico, ele tem uma característica de treinamento, né? Então, quando a pessoa nos procura, a gente avalia ela e através disso o tempo vai ser estipulado. Pode ser que em 1 mês você já consiga ter resultados, você pode demorar 3 meses. Eu não tenho como te dar um tempo exato, porque para cada pessoa vai ser um tempo diferenciado. O que eu costumo dizer é que já na primeira aula a gente já sente uma diferença. A aula, ela te traz muito para dentro do Pilates, a respiração. O Pilates, antes de se chamar Pilates, ele se chamava Contrologia. Ele passou a se chamar Pilates a partir do momento que Joseph Pilates, o inventor do Pilates, ele faleceu. Então, você aprende a controlar o teu corpo. Respiração, a coordenação, né? Todas essas características que a Lu já citou antes, elas começam a ser aplicadas aqui. Coisas simples que a pessoa esquece no dia a dia. De parar tudo que ela está fazendo, aquele turbilhão de coisas que vem lá de fora, e parar e respirar. Conseguir cadenciar a respiração juntamente com a movimentação que ela vai fazer, né? E através da tensão das molas, utilizado para fazer os exercícios. Então, na primeira aula, a pessoa já sai daqui dizendo: nossa, prof, já estou me sentindo bem. Então, eu acredito que desde a primeira aula, a gente já comece a sentir os resultados e a partir do momento que você toma o Pilates como um hábito, né? 1 vez, 2 vezes por semana, enfim, você começa a sentir os resultados e você leva isso para a vida toda. Muito bem, Mônica. É essencial movimentar-se. Luciana, nesse sentido, sobre os exercícios, que a gente tanto fala da importância deles, e além disso da alimentação, quer dizer, seja pelo Pilates ou por diversas outras modalidades, é muito importante manter, né, essa constância que vocês tanto falam e cada vez mais é comum, quer dizer, não desistir, né? A persistência também faz parte, certo? Então, Isabel, sobre isso, o segredo é muito fácil, é praticar, né? Praticar a tua aula de ginástica, praticar o teu treino na musculação, praticar a tua caminhada, ou a tua corrida, ou o teu pedal, enfim, né? Qualquer modalidade que você se encontrar e que você gostar, vai te dar resultados, vai melhorar a tua qualidade de vida. E nós aqui no Sesc Erechim, nós temos isso a gente tem como missão, trabalhar a qualidade de vida e estimular os alunos e toda a comunidade a fazerem exercícios físicos. Por isso, aqui no Sesc, a gente oferece para as pessoas, né, diversos serviços nesse sentido, e para todas as faixas etárias. A gente tem atividades para a terceira idade, tanto na academia como o grupo da maturidade ativa. E nesse grupo maturidade ativa, as pessoas, os idosos, eles têm encontros, eles têm atividades toda semana, de atividade física também e de canto, então é bem diversificado. Nós temos a iniciação esportiva, onde a gente atende crianças e eles trabalham a modalidade de futsal e de voleibol. E na musculação,
Hoje a gente tem a ginástica coletiva, e na ginástica coletiva a gente atende a terceira idade, a gente atende as crianças, a gente atende o público em geral. Na musculação é possível todo mundo treinar. Agora a gente tem a modalidade do Pilates aparelho. Então, opções não faltam. É só a gente começar. E o mais difícil é esse tal do primeiro passo, né? O nosso clima, ele não é muito favorável. Embora a gente nasceu aqui, a gente está aqui há bastante tempo, a gente sempre se depara com o inverno, né? E no inverno é onde vem a maior dificuldade e é onde as pessoas mais desistem. Mas o dia que você conseguir suportar o inverno e treinar durante o inverno, a gente se dá de conta quanto é bom treinar no inverno. Porque no inverno é a estação do ano onde a gente mais fica parado, onde a gente mais fica na posição tensionado, e aí quando você vem para a academia, você aquece o teu corpo, você conversa com pessoas, você dá risada, você já se solta um pouquinho mais, se sente melhor. Então é só uma questão de criar o hábito, de insistir um pouquinho. Nós estamos agora desenvolvendo o programa Medida Sesc, que claro, a gente tem o intuito do emagrecimento, de propor o emagrecimento, mas por trás de tudo isso, existe todo um trabalho de estimular as pessoas a iniciarem um programa de atividade física e depois não pararem. Nesse programa a gente tem a nutricionista. Por quê? No Sesc também oferecemos o serviço de nutrição. Quem treina para ter resultado precisa estar ciente que não basta vir só para a academia. E que também não basta só seguir um plano alimentar, tanto com o nutricionista, né? Tudo tem que caminhar junto. O treino, né? A nutrição, a parte do plano alimentar e o descanso. O estresse também é um fator que altera bastante no resultado. Então, são muitos fatores que dependem para o resultado. E, às vezes, a gente não está bem numa semana. Mas não tem problema, porque a gente vai ter semanas bem, né? Então, uma semana, se você consegue vir uma vez na academia, ou se você consegue praticar uma vez o teu exercício físico, não tem problema se naquela semana você foi só uma vez. O importante é que na outra semana você consiga recuperar. E assim para o plano alimentar, para a dieta. A gente fala em dieta, mas não é uma dieta, porque tem que ser um plano para a vida toda, né? É isso que garante a nossa saúde, é isso que garante a nossa qualidade de vida. Muito bem, Luciana, um cuidado permanente, sem sombra de dúvidas. E, Mônica, os interessados, então, em participar, como que faz? Devem procurar a unidade? Conta os detalhes para todo mundo, que eu tenho certeza que há pessoas curiosas para saber mais sobre isso. Muito bem, então, Isabel. Quem estiver interessado, independente da faixa etária, como a Lu já falou, gestantes, né, as patologias também. Quem tiver interesse em fazer o Pilates Aparelhos, é só nos procurar aqui no Sesc, vir até a nossa unidade, aqui na Rua Portugal 490, ou então ligar aqui para o SAC, no 3522-1309, e as meninas darão mais informações quanto aos horários de aulas. Nós temos aulas pela parte da manhã, pela parte da tarde, né? Como a Lu já comentou, são 3 pessoas por horário, para que essa aula seja mais personalizada possível. Então, esperamos a todos para as aulas de Pilates. Muito bem, e desse modo nós encerramos o Equilibre-se de hoje. Agradecimento especial, então, a Mônica e a Luciana por novamente bater esse papo super importante, esclarecedor. E hoje, aqui no estúdio de Pilates, mostrando um pouco mais sobre essa estrutura e o funcionamento da atividade aqui. Desejo a todos uma ótima noite. Lembrando que você pode rever esse e outros programas aqui na página do Jornal e TV Bom Dia.